Perguntas, indagações? Nenhuma. Temos perguntas? Pastor, em Êxodo 12, quando fala da saída do povo de Israel do Egito, diz que saiu no meio deles um misto de gente. Fala um pouco sobre esse misto de gente para nós. Interessante. Eu tinha pensado nisso no bloco passado, mas deixei passar em branco. Essas pessoas, né? Outra coisa. Quando Israel saiu do Egito, foi no meio de Israel, meu irmão, muita gente que não pertencia ao povo de Israel. Mas gente que ficou assombrada, gente que ficou temerosa, gente que passou a crer no poder do Deus de Israel. Por quê? Porque não tinham visto poder nenhum no Egito. O Egito está lá cheio de deuses chifrudos, deuses barrigudos, pançudos, mas o povo não está vendo nada, é só ritual, é só balela. O povo não está vendo uma coisa real, uma ação prática, o povo não está vendo mudança nenhuma. O Egito conquistou, o Egito dominou, o Egito é o máximo. Quando se tratava de armas, só dava Egito, escudos, lanças, só dava Egito. Mas quando se tratou de Deus, só deu Israel. Amém? Então o que o povo viu? Quando Israel começa a sair, aquela massa, muita gente, não, eu vou com vocês. Teve gente largando o Egito, egípcio largando o Egito para entrar no meio do povo de Israel. Não, nós vamos com vocês e tal. Tinha o lado de gente que já tinha se tornado amigo dos israelitas, né? Segundo historiadores, visão de historiador, muitas vezes sem prova, mas visões aceitas, de gente que, embora sendo egípcio, não aceitava a escravidão de um ser humano. Porque este é um princípio que também está dentro de nós, né? Tem gente que luta pela sua casa, mas não luta pela casa do vizinho. Está errado. Jesus Cristo não morreu na cruz pela minha casa. Ele morreu na cruz. Então, aquele velho ditado, né? Eu estou passando na rua, eu vejo o filho do meu vizinho sofrendo uma agressão ali, eu digo, não é meu filho. Não é, está errado. O conceito de justiça verdadeiro, ele não fica detido na porta da minha casa para dentro. O conceito de justiça, quando Jesus diz bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, ele não falou da porta da tua casa para dentro. Aquela velha história, mas tu vai comprar a briga dos outros? Ora, Jesus não comprou a minha? Ou não comprou? Será que o meu entendimento está errado? Jesus não comprou a minha briga? Ele não me viu lá dando murro em ponta de faca, lutando com o diabo e sem poder vencer? Ele não comprou a minha briga? Eu acho que ele comprou a minha briga. Mas hoje muita gente diz assim, isso não é problema meu. Isso é um conceito errado. É problema meu sempre que eu ver um ser humano sendo escravizado e enganado. É problema meu. Quem tem o poder para libertar? Quem tem a palavra? Quem é que pode calar juiz, delegado, promotor? Quem é que pode? Não sou eu? Então é problema meu. Eu sou um escolhido de Deus para fazer justiça. Não justiça com armas, justiça com palavras, atingindo sentimentos, atingindo mentes das pessoas. Então é problema meu. Tinha gente no Egito que não aceitava a escravidão daquele povo. Ora, Princesa Isabel, que assinou a tal da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, ora, ela precisava assinar aquilo? Ela fazia alguma diferença para ela? Não, mas um momento em que o pai dela saiu, tinha que deixar alguém no poder, deixou ela no poder. No que deixou ela no poder, ela correu e assinou a Lei Áurea, libertou os escravos. Quando o pai voltou, já era, está libertos. Acabou a escravidão no Brasil.
Por quê? Porque ela não aceitava a escravidão. Princesa Isabel olhava para aquela escravidão e dizia: isso é ridículo, isso é absurdo. Seres humanos chicoteando seres humanos, botando no tronco, onde é que nós vamos parar? E ela está ali se corroendo, está ali se corroendo, está ali se corroendo. Daqui a pouco o pai tem que viajar, tem que ir a Portugal. Quando ele voltou, não tem mais escravo no Brasil. Então, ela se preocupou com ela estava muito bem. Ela tinha acesso ao Brasil, Portugal, dinheiro. Até hoje os descendentes dos portugueses aí no país tem uns que recebem pensão vitalícia, passa de pai, filho, neto, bisneto. É uma coisa impressionante. Os autores do hino nacional, do hino à bandeira, estão aí recebendo dinheiro todo dia. Tem propriedades para tudo que é canto, tem passe livre em qualquer repartição pública, basta provar que é descendente de Dom Pedro, descendente de Marechal Deodoro, está entendendo? Então Princesa Isabel não tinha que se preocupar com ninguém. O que eu tenho a ver com esses escravos aí? Eu estou vivendo a minha vida. Não, a primeira oportunidade que ela teve de pegar numa caneta, ela riscou a libertação dos escravos. Então, no meio de Israel, no meio do Egito, tinha gente que também não estava satisfeita em ver Israel oprimido. Crianças de 12, 13 anos trabalhando como escravos e sendo chicoteados. Coisas que os filmes não mostram, mas acontecia. Então, mulheres sendo estupradas. Mulheres israelitas que eram simplesmente estupradas. E acabou a história. Vai se queixar quem? Então, tinha gente que não aceitava isso, porque olhava e dizia assim: poxa, poderia ser o meu filho, poderia ser minha filha, poderia ser minha mulher, poderia ser... Então, muita gente já não via o conceito de justiça no Egito. Quando Israel recebe a demonstração tremenda de Deus, uma massa, inclusive uma massa que ficou impactada no momento do poder de Deus, uma massa diz: vamos embora, vamos sair com esse povo, e vem. Esse é um detalhe interessante. Agora, a Bíblia não enfatiza esse povo, essa massa que saiu de egípcios. Esses egípcios que saíram no meio de Israel, a Bíblia não enfatiza: aqueles tais fizeram isso de mal, fizeram aquilo de bom. A Bíblia não enfatiza. Então, eles, aparentemente, não foram nenhuma pedra de tropeço. Quando a Bíblia, sempre que a Bíblia fala de rebelião, de problemas com Moisés, a Bíblia acaba especificando o povo de Israel. Acaba especificando os príncipes, os líderes das tribos. A Bíblia é muito clara em certas coisas. Então, esse detalhe é uma realidade de que saiu uma grande massa e tem mais. No meio dessa caminhada, nós vamos descobrir, inclusive, quando Josué invade, conquista Jericó, nós temos lá uma mulher chamada Raabe, que, segundo a fé, vai casar com um judeu e vai estar na genealogia que vai gerar o próprio Jesus. Irmão, isso aqui tem um peso que muita gente não tem noção. Naquela época, Deus levava muito a sério, é enfático, a questão de que a descendência de uma determinada família ia perpetuar-se para um objetivo. Pois aqui, na genealogia de Jesus Cristo, para trazer Jesus Cristo à luz, entra uma ex-meretriz. Isso aqui é tremendo. Mas não era o propósito. Ou seja, Deus não achou naquele ponto, vamos assim, eu vou pensar assim, Deus não achou naquele ponto alguém da descendência judaica, encontrou alguém que não era descendência judaica. Mas o propósito dele veio à luz. Ninguém detém. Se Deus não acha no meio do seu povo, ele vai achar fora, vai achar em qualquer canto. Mas a obra dele, ele vai realizar. Amém, meu irmão?
Eu queria falar um pouquinho sobre esse livro de Levítico. Levítico, muitos dizem que significa lei. Não sei se esse seria exatamente o significado da palavra, mas o que vemos dentro do livro de Levítico são leis, e lei que não acaba mais. É tanta lei que muita gente nunca leu o livro de Levítico, não consegue. É lei demais, é lei demais. Você não consegue ler a Constituição, você não consegue ler esses estatutos cheios de parágrafos, artigos. Aquilo é um horror para ler aquilo. E Levítico é mais ou menos isso aí. Você começa a ler, daqui a pouco começa aquelas coisas meio repetitivas. Você não cansa, é exaustivo, tanta lei. Mas era importante. Deus está diante de uma nação que está se formando. Ele precisa dar conceitos e padrões morais e comportamentais a esta nação. Nós, como cristãos, não temos um padrão? Tem gente aí questionando que um jogador aí da seleção foi fazer uma falta quando o adversário estava caído, ele veio com a chuteira e pisou em cima da perna. Não, mas ele não é cristão. E por quê? Porque nós temos alguns padrões de não ferir o nosso semelhante, de não agredir o nosso semelhante. Esses são alguns padrões que nós sustentamos. Se estão certos ou errados, um dia a gente vai saber. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor, não é verdade? Então, leis. Deus está diante de uma nação se formando. Como que essa nação vai se comportar? Viveram quantos anos no Egito? 400 anos. Como está a cabeça desse povo? Eles são mais egípcios do que israelitas, porque eles estão 400 anos lá dentro do Egito. Os conceitos de lei dentro da cabeça deles precisam ser mudados. Por exemplo, conceitos que poderiam estar vindo com eles é o conceito de escravizar seu próprio irmão. Ah, tu tá me devendo, tu tem uma dívida comigo, tu tem que me pagar, então tu vai ser meu escravo. Aí Deus vem e diz assim, tudo bem, vai ser teu escravo, mas não para sempre. Vai trabalhar tanto tempo para você, depois de tanto tempo a dívida dele está paga, ele é livre de novo. Conceitos que precisam mudar a mentalidade do Egito. As leis que nós temos na Bíblia, por isso Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é este que me ama, este eu e o Pai nos manifestaremos. As leis, os conceitos que nós temos na Bíblia são conceitos para mudar a nossa mente, concepções e ideologias. É o chamado conversão. Quando eu estou caminhando com a minha mente, não com os meus pés, com a minha mente para uma direção e eu me converto, eu passo a andar com conceitos diferentes. Muita gente entra nas igrejas querendo ouvir aquilo que já é o curso da sua vida. A pessoa está andando naquela direção e ela entra na igreja na expectativa de ouvir alguma coisa que venha confirmar os seus conceitos. Aí ela diz, eu gostei muito dessa igreja. Por quê? Porque ela foi muito satisfeita nas suas próprias ideologias. Ela vem com uma bagagem toda profanada e corrompida e ouve dentro da igreja coisas profanadas e corrompidas que vão somar aquilo que já está dentro dela. Aí, poxa, eu gostei muito dessa igreja, né? Gostei muito. Mas quando ela ouve alguma coisa contrária, ou seja, Deus chamando-a à conversão, às vezes ela diz, não gostei dessa igreja não. Quando a pessoa vem cheia de arrogância e não está disposta a largar os seus princípios, ela vai embora, some e já foi tarde, né, irmão? Porque igreja é lugar para gente que quer se converter. Então, mas quando a pessoa é sincera, como por exemplo, uma vez uma pessoa chegou aqui e falou assim, pastor, meu lugar é aqui. Eu falei, é mesmo, meu irmão? É. Por quê? Não, meu lugar é aqui porque em tudo que é igreja que eu já entrei, com os talentos que eu tenho, me botaram para frente, me deram cargos, e aqui o meu lugar é só banco e não tem moleza. Falei, Ou seja, quando a pessoa quer Deus, ela reconhece que os seus conceitos estão errados. Por quê? Porque o nosso amigo Espírito Santo está aí trabalhando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, as leis abundantes de Levítico, inclusive eu queria
aconselhar você, ainda que seja tão terrível, ler Levítico. Porque tantas pessoas me fazem algumas perguntas, e eu já vi em algumas conversas, muitas dúvidas que são respondidas em Levítico. Às vezes eu vejo as pessoas conversando algumas coisas, pessoas que já leram a Bíblia praticamente toda, mas Levítico não leu. Porque eu vejo que a dúvida da pessoa está justamente lá em Levítico. Ela começou, viu que era terrível, pulou. Não, vou pular para Deuteronômio. E foi embora. Largou Levítico. E eu já vi muita conversa dentro da igreja, irmãos conversando, e eu prestando atenção, eu digo assim, esses irmãos não leram Levítico, porque a resposta está lá. A leitura é meio pesada, sabe? Não flui, aquela leitura que não flui, mas tem respostas. Agora, outro detalhe a respeito dessas leis dadas em Levítico, é que muita gente, aí já é um erro, né? Muita gente quer aplicar as coisas de Levítico diretamente ao hoje. São leis dadas por Deus? Sim. Ah, pastor, então eu vou desprezar uma lei dada por Deus? Não. Mas você vai continuar oferecendo seus sacrifícios, seus bezerros, seus bodes? Você vai oferecer? Não, por quê? Foi lei dada por Deus. Você tem que entender mudanças, variações. Você tem que entender. Deus aqui em Levítico está dando regras, meu irmão, para 4.000 anos atrás. Quando as coisas são, por exemplo, uma lei ali é não comer carne de porco. Essa lei vale para hoje? Muita gente já chegou aqui, até para mim, diz assim, não, eu não como carne de porco de jeito nenhum. Você pode não comer carne de porco por uma questão de gosto ou por entender que realmente é uma carne de dificílima digestão. É algo que não é realmente tão bom para o nosso organismo. Faz o seu organismo trabalhar dobrado e uma série de situações. Agora, como conceito religioso, não vale mais. Lá em Levítico, o povo está num deserto, as condições de se criar um porco é muito difícil, nós sabemos que vermes se entranham na carne do porco, o povo não tinha condições de ter não é pasto não, como é que chama? Um curral, né? Chiqueiro, um chiqueiro bem limpo. Hoje nós temos porcos criados em cimento, porco que nunca soube o que é lama. A história é bem diferente. Porém, a carne do porco continua sendo indigesta, mas não contém mais aqueles vermes e micróbios de um animal criado na lama. Então, como um entendimento de que não é muito bom, etc, etc, sim, mas aquele mandamento que Deus deu, não comerás, ele estava preservando o povo, porque sabia que a carne de porco estava impregnada de uma série de micro-organismos que causariam problemas ao povo. Hoje as pessoas leem Levítico, aplicam direto, e aí, meu irmão, é só rolo e confusão, né? Lembra da doutrina do sangue? Tá aí, ó, os testemunhas de Jeová. Não, tá lá escrito em Levítico que o sangue é vida. Tá, o sangue é vida, mas só o sangue que é vida? Se você estiver cheio de sangue e arrancar o teu coração, tu vive? Não, eu estou com sangue aqui, mas estou sem coração. O sangue é vida. Se arrancar a tua cabeça, tu vive? Então não é só o sangue que é vida. Ou é? E as suas veias, e todo o seu complexo, o conjunto da sua estrutura, tudo isso não faz parte da sua vida? Você não vive só porque tem o sangue. Você vive porque tem um coração para bombear o sangue. Você vive porque tem um rim para filtrar o sangue. Você vive porque tem um estômago para receber o alimento e etc, a digestão. Você não vive só porque tem o sangue. Não é só porque tem o sangue. Você vive porque tem também o sangue, mas tem outras coisas. Então,
conceitos de Levítico, hoje as pessoas aplicando isso direto, só vão gerar problemas e confusões. Né? Conceitos de Levítico que são repetidos em Deuteronômio, conceitos de roupas, por exemplo. Ali, em Levítico, fala muito de roupas também, principalmente roupa de sacerdote. Essas roupas, o que tem a ver uma roupa, meu irmão, de 4.000 anos atrás com uma roupa hoje? Ou melhor, 4.000 anos antes de Cristo, né? Seria hoje 6.000 anos, 5, 6.000 anos. O que tem a ver uma roupa daquela com o conceito de hoje? Não tem a ver nada, meu irmão. Naquele tempo não existiam roupas vermelhas, roupas pretas, esse preto que nós conhecemos, não existia nada disso. E as pessoas insistem em dizer, está na Bíblia, lembra, né? Está na Bíblia, é bíblico. É bíblico, mas não é aplicável. É bíblico, mas não é aplicável. Senão, se eu vou guardar Levítico sem examinar, daqui a pouco eu vou estar oferecendo sacrifício, ou fazer como algumas igrejas aí de evangelho quadrangular, que já estão celebrando a Páscoa. Igreja celebrar a Páscoa? Não é igreja, porque a igreja não celebra a Páscoa. Levítico, então, leis. Está o erro em pessoas sem entender a aplicação daquela lei de Deus para um povo recém-formado, para conceitos que existiam na época, diferente de hoje, muito diferente de hoje. As pessoas aplicando isso direto, atravessando esses quase 6.000 anos de história, quando elas aplicam, elas cometem um grave erro. Perguntas? Ah, pastor, mas eu gosto muito de uma carninha de porco. O que eu faço da vida? Coma! Por aí as pessoas cortam a carne de porco bem fininha, né? Para facilitar a digestão. Põe limão, cozinha, frita, sei lá, meu irmão. Agora, não coma demais. Se você comer pouco, não vai te fazer mal. Se você comer demais, você vai sentir o seu estômago pesar, seu organismo pesar, porque é consequência daquilo que você comeu. Né? Quem come frutas, legumes e cereais está sempre leve. Isso é está aí essa ciência que cuida disso, como se chama? Gastronomia? Gastronomia e outras ciências, está explicando isso aí todo dia. Então, uma coisa é um conselho, conceitos de momento, e outra coisa são mandamentos que atravessam gerações. Ninguém tem perguntas? Aqui em Levítico, por exemplo, Levítico que fala sobre as abominações, não é isso também? Também. A sociedade hoje, ela esquece o livro de Levítico e está praticando aquilo que a Bíblia não fala, né? Exato. Ao contrário. Levítico fala bastante coisas. Uma das coisas que nós temos em Levítico, só para você entender, é a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Quem sabe? Ninguém sabe o que é a lei do levirato? Está vendo como vocês não leem Levítico? A lei do levirato dizia que se tem um casal, né? Marido com esposa. Mas se a esposa vier a falecer, ou melhor, se o marido vier a falecer, aí o irmão daquele camarada, ou seja, o cunhado, deve se casar com a esposa dele. E os filhos que vão nascer desse casamento vai ser em memória daquele que morreu. Quando alguém disser assim, quando esse casal aqui, os filhos, vai dizer, esse aqui é filho de fulano, e o fulano é o tal do falecido. Muita gente não gostava disso, de ter filho com o nome do seu irmão que já morreu. Sabe o que é isso? Você olhar para o seu filho ali brincando, aí alguém diz, poxa, de quem é esse menino? Esse aí é filho de fulano.
Meu filho é teu, tu está dizendo que é filho do fulano que morreu. Muita gente não gostava disso. Era uma lei. Era uma lei. E a Bíblia dizia que se alguém não quisesse cumprir isso, aí tinha lá um ritual. A mulher dava no rosto do cara, tirava chinelo, chamava os anciãos da cidade. Era aquela coisa, mas era uma lei, né? Às vezes não tinha nenhum problema. De repente o cunhado achava a cunhada interessante, acabou o problema. Mas vai que o camarada não gostou, fisicamente falando, ou às vezes do comportamento, sei lá, que a esposa do irmão dele tinha. E agora ele é obrigado a casar com aquela mulher que ele olha e diz assim, eu jamais me casaria com essa mulher. Aí o destino está dizendo assim, aguarde. Aí o irmão dele morre e ele tem que casar com a mulher que ele disse, eu jamais me casaria com aquela mulher. Coisas complicadas, né? Lei do Levirato. Vale para hoje? Vale ou não vale? Bom, pastor, eu tenho uma cunhada que... Vale sim, vale sim. Ó, irmão. Tá rindo, né? Então, meu irmão, o que eu estou querendo mostrar? Que tem leis que se aplicam e tem leis que não se aplicam. Só isso que eu estou querendo mostrar em Levítico. Porque hoje, isso aí nem no meio cristão que sustentamos a Escritura, não é válido. Não é válido. Uma vez teve um caso até com gente aqui da igreja, vários casos, muitos casos. E aconteceu isso aí. E teve gente criticando. Não aqui, eu escutei assim, rumores aí por fora, né? Poxa lá, fulano casou com a cunhada. Foi só o irmão falecer, ele casou com a cunhada. Ah, então já tinha olho nela, tal. Tá vendo? As pessoas... Então, por causa desses conceitos que muita gente acha que pode falar o que bem quer, Deus, na sua onisciência, já vinha com leis. Qual o problema, meu irmão, se o irmão falece e aquela mulher passa a casar com o cunhado? Isso aí, casamento, meu irmão, isso aí não tem nada a ver com nada, eu não vejo nenhum problema nisso. E Deus não via problema nisso. Agora, Deus criou uma lei. E essa lei fez pessoas satisfeitas e pessoas insatisfeitas, porque às vezes o camarada não queria casar com aquela mulher. Então aí já vinha, quando as pessoas estavam insatisfeitas, tinha todo um ritual que envergonhava aquele homem que não queria casar. Leis que hoje não são aplicadas. Então, se eu tenho hoje uma lei em Levítico que não é aplicada, eu preciso tomar cuidado com aquelas que eu digo que vai ser aplicada. Porque pode ser que elas também não sejam aplicadas. Aí aqui dentro eu tenho a carne de porco, eu tenho situação sobre vestes, eu tenho tanta coisa. Então é necessário tomar cuidado. Iranias, só uma dúvida só. João Batista não condenou isso através quando ele fala de Herodes? João Batista, já na época de João Batista? Não foi isso, não? Não. João Batista disse, Herodes, não te é lícito possuir esta mulher. Por quê? Porque o marido da mulher era vivo, né? Então João Batista critica Herodes, não é o caso, porque aqui a lei implica quando o marido já tinha falecido, né? Então Herodes estava dentro da visão ali cultural de Israel, Herodes estava em adultério, porque ele estava com uma mulher que largou o marido, ela não estava convivendo com o marido e com Herodes, não, ela largou o marido para ficar com Herodes, talvez seduzida pelas riquezas, sei lá o quê. Então esse era o contexto. Amém? Está me olhando assim, por quê, Jorez? Qual o problema? Está pensando em quê? Depois a gente conversa. Nenhuma pergunta? Pastor, sempre aparece assim no livro de Levítico, o autor botou, disse o Senhor a Moisés. Assim, é uma terceira pessoa falando, escritor, provavelmente. Será que muitas dessas leis, ser meio assim,
gente olhando assim, meio absurdo, né? Será que não eram pessoas que traziam aquilo a Moisés e o próprio Moisés tentaria achar uma solução para aquilo? E aí ele botou lá, disse o Senhor a Moisés. Pode ser que esteja escrito, mas o Senhor não tenha dito para Moisés. Ele deu uma resposta para o problema. Exato. Sentido? Veja bem, nós precisamos sempre desse profundo exame, porque isso aí é uma questão realmente que nós temos visto em várias partes da Escritura. Por exemplo, lá Deuteronômio, o escritor diz, Deus sepultou Moisés. Opa, nós já vimos que Deus não sepultou Moisés nenhum. Tantas partes da Escritura, até João no Novo Testamento, ali quando escreve o Evangelho, ele fala coisas, diz assim, isso que Jesus fez significava isso, aquilo outro. Pedro também escreve lá nas suas epístolas, e Pedro diz assim, porque o mestre fez isso, porque significa isso, coisas que eu discordo. Mas aí nós estamos de opiniões de certos escritores, né? Os evangelistas, então eles estão dando a interpretação deles. Nessa interpretação que eles dão, nós temos que analisar. Agora, quando nós vemos um relato, como a gente diz, testemunha ocular, né, em que a pessoa diz assim, então Jesus falou, Jesus disse, nós estamos acreditando que houve um testemunho aqui mais direto, mas ainda assim eu não estou isento de examinar. Porque o Antigo Testamento, de um modo geral, nós dizemos o quê? Que foi revelado, profetizado por Deus, ou seja, o próprio Jesus, o Espírito Santo, aquela história, inspirou o Antigo Testamento em todas aquelas situações que nós conhecemos. Mas Jesus vem e diz, examinai as Escrituras, pois vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele manda examinar o que ele próprio revelou, que foi o Antigo Testamento. Então, eu nunca me isento de um exame. E exame, nós já vimos que é aquela coisa profunda, né? Aquele estudo detalhado de uma determinada situação, né? Como um exame de sangue, um hemograma completo. Já ouviu essas expressões, né? Em que a pessoa tem que ir nos detalhes, lá usar uma série de produtos químicos para chegar à conclusão de algumas coisas. Então, falou, disse, tá, Jesus falou, Jesus disse, mas vamos examinar. Paulo diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão e tal, depois tomou o cálice e tal, e disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Opa, Paulo está dizendo que Jesus disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aí eu vou lá para o que Jesus disse e eu não encontro essa frase de Paulo. Eu não encontro Jesus dizendo, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que beberdes e não sei o quê. Jesus diz, fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim, mas aquilo, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, como uma continuidade de Paulo falando para gentios, nós não vemos. Nós vemos Jesus falando para judeus. E aí começam as coisas a complicar. Jesus está diante da celebração da Páscoa. Sabemos que o judeu sempre vai celebrar a Páscoa. E aquela Páscoa representava a libertação, tipificada no Cordeiro Pascual, sacrificado lá no Egito, quando o povo foi liberto das ideologias do Egito. Então você vê um complexo de coisas a serem examinadas, que muita gente nem se preocupa em examinar. Está aqui escrito. Pode estar até escrito, mas não significa aquilo que estão dizendo que significa. Então, Levítico é o livro de muitas leis. Leis que não são aplicadas nos dias de hoje. Por quê? Se Levítico é lei, Mateus 5,17 diz que Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Então eu tenho que ver. Exatamente, eu tenho que observar com cuidado, com cautela, para saber se as coisas ficam ali no conceito de Israel ou se elas vão atravessar para o conceito da igreja. Amém? Perguntas ou terminamos? Vamos terminar então?
Então nós vamos dar uma paradinha aqui mesmo, vamos orar, agradecer.